Respira bem fundo assim. Diga, maravilha que o Senhor faz na minha vida. Maravilha que o Senhor faz na minha vida. Abençoados, essa semana eu tive os meus olhos voltados para uma notícia. Lógico que foi o Espírito Santo quem me fez fixar os olhos nessa notícia, que me trouxe a inspiração da palavra de Deus hoje à noite. Eu até anotei, porque não vou decorar isso. Mas é o seguinte. Em São Paulo, não sei quantos já ouviram falar, mas em São Paulo está acontecendo um programa chamado Programa Enxerga. Quem já ouviu isso falar sobre isso? Já, né, mensagem? Programa Enxerga São Paulo. E não só em São Paulo. Tem um projeto que é Programa Brasil que Enxerga. E o Senhor me levou a prestar atenção na notícia. Programa Enxerga São Paulo, Programa Brasil que Enxerga. E nada mais, está curioso para saber o que é? A irmã aqui já sabe, abençoada, né? Mas é um projeto de óculos solidário. Esse projeto de óculos solidário está no Taboão da Serra. Veja que eu comecei a falar que está em São Paulo, está no Brasil. Agora eu vou citar alguns bairros. Quem sabe o seu bairro também tem esse projeto. Projeto Óculos Solidário em Taboão da Serra. Óculos do Bem na Zona Norte, em Santana. Um exame de armação gratuita em Capão Redondo. Uma clínica Boa Vista no Jabaquara, na região do Jabaquara. E tudo isso é um multirão para quem está sofrendo de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Olha que legal. Tudo gratuito. Com óculos, com armação. Quem está precisando, é só participar desse programa. Você entra no site ou vai no Poupa Tempo. Eu não sei se aqui em Santo André tem, mas no Poupa Tempo tem. Você vai lá, se inscreve. Se não é para você, é para alguém conhecido que está precisando ter um óculos, fazer um exame de vista. E eu fui lendo isso, e fui vendo. Falei, nossa, está perto, não, aqui tem, tá bom, né? Tem Jabaquara, de norte a sul, leste a oeste. Enxerga São Paulo, enxerga Brasil. Olha, que coisa tremenda. Porque, abençoados, quem não tem uma boa visão, fica incomodado, não fica? Fica ou não fica? Você não enxerga direito, o que você faz? Primeira coisa, eu preciso usar óculos. Por quê? Eu preciso enxergar bem. Eu não posso ter uma visão embaçada, eu não posso ver vultos ou sombras. Eu tenho que ter uma visão exata. Não é mesmo? Eu tenho que ver bem as coisas. Eu não posso ler um livro onde a palavra é tão pequenininha que eu não entendo, não consigo ler. Há uma dificuldade para quem não enxerga bem. E todo mundo quer enxergar bem. Quer ou não quer? Eu quero enxergar bem. Eu tenho que usar óculos para enxergar melhor. Como antes, não. Talvez até exista, né? Um oculista, um óculos, sei lá, que recupere a vista 100%. Mas eu acho que 100%, como você tinha antes, é meio difícil. Porque à medida que você vai tendo mais idades, conforme o trabalho que você tem, a sua visão vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. Quer queira, quer não queira. Está certo que tem pessoas que tiveram o privilégio de já ter
80 anos. Eu até conheço uma pessoa que tem 90 anos, ela não usa óculos, né? Mas é uma bênção de Deus. Não sei o que aconteceu na vida dela, não é, Sara? Nem usa lente, nada. Nossa Senhora, mora no nosso condomínio. Mas não são todos, né? E eu fui lendo aquilo e o Espírito Santo foi falando comigo da necessidade de se ter uma boa visão, tanto naturalmente. Eu creio esse programa, Deus tem interesse em que os seus filhos enxerguem bem. Tem ou não tem? A necessidade de se enxergar bem no espírito, então essa é primordial. Essa, todos nós, com óculos ou sem óculos, precisamos ter. Aí o Espírito Santo foi me levando para aquilo que ele queria, que nessa noite eu passasse para você que está aqui em Santo André, para você que está me ouvindo no Face, no YouTube. Precisamos enxergar bem as coisas. Não podemos ver sombras. Precisamos ter uma visão exata. Diferente da visão natural, oh glória a Deus. A visão natural vai se perdendo com o tempo. Vou repetir. A visão natural se perde com o tempo, mas a visão espiritual se ganha com o tempo. Por isso que com Deus é tudo ao contrário. Você pode estar hoje com a sua visão precisando de um óculos de 2, 3 graus, não sei, 1 grau e meio, começou agora em meio. E com o tempo vai perdendo, pode se estabilizar, mas vai perdendo. Nunca vai ganhando. Sem óculos, não. Mas no Espírito, com Deus, você pode estar cego e você vai ganhando visão das coisas espirituais e vai enxergando cada vez mais. E nem só isso, à medida que você enxerga, você ouve. É completo. Quer ver como que é interessante isso? Abra no livro de Marcos, capítulo 8. É maravilhoso. O Espírito Santo ia falando comigo e eu não consigo, mas não fala tão rápido que eu estou me regozijando em ouvi-lo, Senhor. Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 22. Quem já achou, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Está escrito assim, olha que interessante. Chegaram a Betsaida, quem? Os discípulos de Jesus de Nazaré. Chegaram a Betsaida, o povo chegou até Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Ele não disse que ele via as pessoas. Ele disse: eu vejo as pessoas como árvores que andam. A pessoa é árvore, abençoado. Ah, não, Deus comparou os homens às árvores. Deus comparou. Mas o homem que está vendo outro homem não pode dizer que vê um homem como árvore. Homem é homem, mulher é mulher. Você tem que ver com uma visão exata. Nesse primeiro tempo,
Jesus cuspindo e pondo as mãos nele, ele só via as pessoas como árvores que andam. Muitas vezes nós estamos vendo algumas coisas, mas nós não estamos vendo tudo exatamente como é. E é por isso que eu disse no princípio, vou repetir, a nossa visão espiritual, ela tem que ser exata, mas ela vai aumentando dia após dia. Oh, glória a Deus. Ela não vai parar, mas ela vai aumentando. Versículo 25. Tornou Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, tem uma tradução que eu li, e diz que Jesus fez ele olhar para cima. Na sua tradução está assim? Está assim, irmão? Tá? E fez o cego olhar para cima. Essa tradução diz que tornou Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Nossa, que maravilha! Com óculos eu consigo ver o irmão que está lá na última fileira. Fazendo a comparação do cego, ele não conseguia ver até o fim. E via ainda como árvores. Mas quando Jesus tocou de novo e disse para ele olhar firmemente, em outras traduções, olhe para cima, oh aleluias, a visão dele foi restaurada completamente. Por isso, olhe para cima, nunca para baixo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, porque é de lá que a restauração da sua visão virá completamente. Ai, que maravilha, que glória. Que glória. Ah, Senhor, eu não estou enxergando muito bem, eu não estou entendendo muito bem. Ele diz, olhe para cima, para ser restaurado completamente. Olhe para cima. É bênção, pessoal. Olha, eu não sei. Por quê? Porque todas as escamas que estão nos nossos olhos, e olha, no natural, a catarata, a miopia, a astigmatismo, a hipertrofia, não sei tudo que eu li aqui. Tudo isso impede a visão. Não é mesmo? E os óculos é que vão consertar isso, é as cirurgias que vão consertar isso, é os colírios que vão consertar isso. E no espiritual, vamos ver um exemplo de escamas que impediam a visão de um homem que, hoje nós sabemos, para a graça, ele estava ainda cego. Mas quando as escamas caíram, saiu todas as sombras na qual ele vivia, e ele passou a enxergar exatamente tudo como verdadeiramente era. E então ele virou um adorador que o adorou em espírito e em verdade, não mais em sombras e variações, mas exatamente como era. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, mas com uma visão clara, exata, do que é o adorar em espírito e em verdade. Abra no livro de Atos. E é lógico, evidente, que eu vou falar de Paulo. Atos capítulo 9. Diga nessa noite comigo, Senhor, eu quero ver cada vez mais. Abre os meus olhos.
Senhor, eu quero ouvir a tua palavra mais claramente. Abre os meus ouvidos. Atos capítulo 9. A história você já sabe. Paulo tem uma visão, Saulo tem, e Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem me persegues. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Esse encontro de Saulo com Jesus ressuscitado o fez ir ao chão. E quando levantou de lá, ele não via coisa alguma. Não foi igual o cego. Jesus falou com Saulo. Jesus falou com o cego. E perguntou para o cego: o que você vê? Eu vejo homens como árvores. Mas Paulo não viu coisa alguma. Olha que interessante, pessoal. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Não via nada. E não comeu nem bebeu. Olha que mistério, que coisa tremenda. Porém, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Quantos estão orando nessa noite? Usam óculos, mas ainda não estão enxergando nada das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Quantos estão orando e pedindo que Deus se manifeste, porque ele não consegue ver em Deus agindo em sua vida em nada? Quantos estão com a visão 100% para as coisas da terra, mas completamente cegos para as coisas do Espírito? Quantos? Quantos? Saulo perdeu completamente a visão. Saulo vivia praticando a lei de Moisés, as sombras daquilo que seria no futuro. Mas ele não enxergava nada daquilo que era futuro. Mas Jesus estava lá para revelar tudo isso a ele. Mas antes disso, as escamas tinham que cair. Não tem como ver as coisas espirituais exatamente como elas são se as escamas não caírem. Não tem como, meus amados. Não tem como restabelecer uma visão espiritual sem que todas as escamas caiam. E é por isso que a visão vai sendo restabelecida aos poucos. Você vai enxergando e enxergando cada vez mais. Versículo 12. Numa visão, ele viu que entrava um homem, falando de Saulo que estava orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Jesus contou tudo. Falou: Ananias, tem um homem que está orando. Esse homem está vendo você indo lá. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Por isso o início do culto hoje foi maravilhoso. O que você
pensa quando você lembra do seu irmão? O que vem na sua mente quando você lembra do seu irmão? Ah, ele está cego, ele não enxerga nada. Ah, está brincando, é uma barbaridade o que ele faz, o que ele fala. Né? É isso que você pensa? Não, meus santos. Mas Ananias pensou isso de Paulo. Porque se você andar pelo que você vê, então, quando você lembrar do seu irmão, você vai pensar justamente aquilo que você vê e não aquilo que é para ser visto segundo a fé. Ananias estava vendo isso. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Está lembrando de algum irmão aí que tem feito muito mal a outros irmãos e que, olha, só a misericórdia de Deus na vida dele? Está lembrando? Ah, abençoado. Ananias fez a mesma coisa, mas ele não estava vendo pela fé. Não é? Amém? Versículo 14. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Está vendo, Jesus? Não dá. Não dá. Ele é mau, ele é ruim. Não tem condições de falar nada com ele. Ele tem até uma procuração das autoridades para prender todo mundo que fala no seu nome. Não dá. Não dá mais para andar com o irmão? Olha para o seu irmão lá e diz: como é precioso, irmão. Fala, como é precioso, irmão. Andar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, olharmos para Jesus. Glória a Deus. Versículo 15. Jesus ouviu tudo isso de Ananias. Jesus não interrompeu Ananias. Jesus disse: para, Ananias. Não, dá mais, não. Jesus disse-lhe: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus está dizendo nessa noite para você. Olha para o seu irmão e diga: você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Pela fé, você é um vaso escolhido. Escolhido. Ah, mas eu não escolhi ele. Mas não é você que escolhe, abençoado. Aqui ninguém escolheu estar sentado ao lado de quem está. Foi Deus quem escolheu. Por isso, você pode dizer claramente, firmemente: você é um vaso escolhido. E se quiser complementar, diga: de Deus. De Deus. Assim como eu também sou. Esse é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias obedeceu, né, pessoal? Tem que obedecer, não? Tem que obedecer a voz do Senhor. Tem ou não tem? Então, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse: irmão Saulo. Como foi difícil isso. Como foi difícil isso para Ananias. Saulo, que tinha lá a procuração das autoridades para matar todo mundo que falava em nome do Senhor, e Ananias vai lá e diz: irmão Saulo. Aliás, nessa hora, acho que ele fechou os olhos. Ai, irmão Saulo. Faz me lembrar Pedro, né?
que pescou a noite toda, pescador experiente, acho que nasceu no mar, e nada pescou naquela noite. Não adiantou Jesus chegar lá e falar: Pedro, joga daquele lado. Né? Que a gente falou, está de brincadeira, né? Eu passei a noite inteirinha aqui nesse mar. Nesse mar acho que não tem um único peixe. E o senhor vem me dizer, mas jogar do outro lado? Joga do outro lado. Ele disse, passei a noite inteira pescando, não peguei nenhum. Olha a diferença de ouvir a palavra. Ouvir. Quando você ouve, você vê. Por isso que me chamou tanta atenção esse programa Enxerga São Paulo, Enxerga Brasil, Enxerga MGA, Enxerga os filhos de Deus, Enxerga predestinados, Enxerga eleitos, Enxerga, aleluia, enxerga. Tenho certeza absoluta, plena convicção pela fé, que dia 10 e 11 haverá uma grande multidão, um grande multirão, já está programado nos céus e ficará na terra, para todos os filhos eleitos, predestinados, enxergarem as grandezas de Deus. Enxerga! Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que voltes a ver. Voltes a ver. Como é importante enxergar. Como é importante ver, abençoados. Volte a ver. Volte a ver as manifestações de Deus na sua vida. Volte a ver Deus operando na tua casa, na tua família. Volte a ver, porque você não precisa ver com os olhos físicos, você tem que ver com os olhos da fé, e pela fé você vai enxergando cada vez mais, não vendo como o homem vê, mas vendo como Deus vê. Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que voltes a ver, e nem só isso, e sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Todo aquele que vê exatamente, todo aquele que ouve, é cheio do Espírito Santo. Cheio. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Todas as escamas dos nossos olhos caem. E a gente começa a enxergar exatamente como Deus quer que a gente veja. E como é que Ele quer que a gente veja? Colossenses. Abra no livro do Colossenses. Como é que Deus quer que a gente veja? Você diz, eu não vejo Deus, eu não escuto Deus. Como é que Deus quer que eu veja? Como é que Deus quer que eu ouça? O que é que Deus quer comigo? O que é que Deus tem comigo? Por que que eu estou ouvindo isso hoje à noite? Por que que eu parei para ouvir isso? Por quê? Por quê? Porque eu não estou vendo mais nada. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15. Olha o que Deus quer que você veja e nunca perca essa visão.
Olhe para cima e você vai enxergar completamente como é. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É isso que Deus quer que você veja, entenda e ouça. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Essa é a imagem exata, essa é a boa visão, essa é a lâmpada para os seus pés, porque o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem não enxerga, como está escrito em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, não enxerga, está cego, anda tateando, como está em Isaías. Anda sem saber para onde vai, porque ainda não tem visão restaurada. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preemência. É isso que você precisa ouvir. Você que ainda está nas sombras da lei, praticando sacrifícios. É isso que Deus quer que você ouça. É isso que Deus quer que você veja. A imagem exata do Filho. E eu peço permissão ao abençoado Rafael, no testemunho dele, ele dizendo que o Espírito falou: os meus filhos conhecem Abraão, Isaque, Jacó, Josué, ele conhece Davi, Sansão, Salomão, Elias, Eliseu, mas não me conhecem. Hoje você está conhecendo aqui, está dito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é Cristo ressuscitado, ele é o próprio Deus, aleluia. Conheça nessa noite o próprio Deus, veja nessa noite o próprio Deus, reconheça o próprio Deus se manifestando na sua vida. Glória a Deus. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Você quer ter boa visão? Você quer enxergar bem na terra? Procure o programa Enxerga São Paulo, o programa Enxerga Brasil. Procure o Poupa Tempo. Você vai encontrar óculos de graça, armação de graça. Mas se você quer enxergar o reino de Deus, as coisas de Deus, a grandeza de Deus, então ouça essa palavra e comece a crer nela. Não a rejeite. E você vai ter uma visão exata daquilo que é e chama-se o Deus Todo-Poderoso. Estou terminando já. Efésios capítulo 1. Aleluia. Me alegro, Senhor, por essa palavra. Me alegro por ouvi-la, por falar. Me alegro em Ti, Senhor. Grande é o Teu poder na nossa vida, na vida dos Teus filhos, dos Teus eleitos. Efésios capítulo 1. Estamos terminando. Versículo 18. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Quero terminar nessa noite assim.
Se você quiser fechar os seus olhos, orar comigo. Tenha sua visão restaurada completamente, tenha todas as escamas retiradas. Tenha os seus ouvidos abertos nessa noite. E lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Senhor, que dia 10 e 11, todos possam ver, todos tenham as escamas dos olhos caídas, todos possam ouvir a palavra, Senhor. Todos voltem a ver. E os que nunca viram, os que nasceram cegos, saltem de alegria por reconhecer o Deus da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Graça e paz.